gente, boa noite, né? Nós estamos aqui no Instagram do Projeto Juventude e eles são bem curiosos, né? Nós temos apenas 4 meses de casado, né? Sei que vocês têm um pouquinho a mais do que a gente. E a gente vai falar sobre esse caminho, né, até chegar ao matrimônio. Já perguntaram ali, começaram com uma pergunta se tem dificuldades nesse caminho aí até chegar ao matrimônio, né? Na caminhada, namoro, noivado, como é que vai ser. Mas a gente vai falar de cada um devagarzinho, certo? Então, vou deixar vocês se apresentar aí para eles um pouquinho. Falem com o nome, de onde vocês vêm, como é que é. Quer começar? Meu nome é Rodolfo, sou consagrado da comunidade de Aliança aqui em Natal, sou professor universitário e sou advogado. Sou casado com Larissa há 7 meses, já vai fazer 8, não é isso, amor? Foi 31 de agosto. 31 de agosto. Nós namoramos por 7 anos, exatamente. Né? A gente casou no aniversário de 7 anos de namoro, cravado. E sou natural de Mossoró, mas eu sou da Missão Natal. Nós nos conhecemos no grupo de oração. Éramos Fica aí a dica, você que está aí. Olha. Dá super certo, dá super certo. Éramos irmãos de grupo de oração, não é isso? Foi um grupo de oração muito, muito frutuoso, né? Tem muitos casais hoje, esse grupo. Um grupo casamenteiro. Nós somos já o 2º casamento de irmãos de grupo de oração desse. Tem mais um casal noivo, né? Que é a Amanda e a Luísa. Não é isso? Sim, tem muitos casamentos. Muitos casamentos. E no Shalom você faz o quê? Sim, no Shalom sou agora faz um ano que eu estou no pastoreio e coordeno o pastoreio de um centro de evangelização daqui de Natal, do centro de evangelização de Lagoa Nova. Meu nome é Larissa, eu sou jornalista, atualmente faço mestrado em comunicação, trabalho como social media aqui nos meios digitais. Sou casada com o Rodolfo, estou grávida agora, nosso primeiro filho. Então, estamos na 14ª semana. Para quem nunca engravidou, não entende esse negócio de semana, isso corresponde a 3 meses e meio. E quem nunca engravidou, nunca entende esse negócio de semana. E aí, o que mais? Na comunidade, eu sirvo hoje na formação comunitária, na formação pessoal. E tenho esse trabalho de evangelização aqui na internet, né? Que acaba que a gente se conecta e se conhece entre as missões aí, graças a Deus. Acho que é isso. Então vamos papear, vamos pro que interessa. Isso. Tem um cachorrinho por aí, né? Latindo. Tem, a gente trancou o cachorrinho porque ele estava meio danado. Ele gosta muito de aparecer, entendeu? Então ele tá lá e a gente deixa ele ali. Ótimo. Então vamos começar, né, com as perguntas. Então vamos lá, eu queria que você explicasse como foi o processo de caminhada. Vocês tiveram a caminhada dentro da comunidade, vocês disseram que se conheceram no grupo de oração, né? Então, teve essa caminhada, como foi o processo de vocês, de caminhada? A gente era da obra, né, como o Rodolfo falou. Então, dentro da obra, esse processo acontece entre os próprios pastores, assim, né? Um processo mais tranquilo. Mas para quem não conhece o que é a caminhada, é um período onde a gente aprofunda a amizade e aprofunda também a amizade com Deus, né? Para poder escutar Deus, sentir se tanto é aquela pessoa como é aquele tempo. Eu acho que uma coisa muito importante no discernimento de estado de vida, independente se for matrimônio ou não, é entender que existem 2 coisas. Existe a vontade de Deus e existe o tempo de Deus. A gente demora muito a entender essa segunda coisa, né? Assim, o nosso processo foi muito, muito tranquilo, como a gente falou. Foi 1 mês de caminhada, gente. Foi tempo recorde. Eu pensava que o nosso tinha sido rápido, 4 meses. Mas foi 1 mês. Foi 1 mês. A gente já tinha uma história antes como amigo, né? Nós éramos muito amigos no grupo de oração, a gente já se conhecia. E a caminhada, na verdade, demorou um pouco para ela ser liberada, para iniciar a caminhada. Acho que os pastores levam muito em consideração isso, né? Se a amizade ela já é, né, fecunda e tal, é mais natural. No caso da Lari, a gente percebeu esse sentimento na gente. Eu percebi primeiro, entendeu? Foi amor à primeira vista, assim, mas meninas, fiquem na de vocês, entendeu? Espera o cara aí manifestar-se isso mesmo. Exato. Eu comecei a perceber que estava gostando de Lari, na verdade, uma convivência do nosso grupo de oração na minha casa.
tinha ido todo o nosso grupo de oração, e na época eu ainda morava com a minha mãe. Vou contar essa história. Conta rápido, porque ela... Tava todo mundo lá e tava lá, e a minha mãe olhou assim para ela, perguntou: ah, qual é o seu nome? Eu disse, Larissa. Aí minha mãe: você é tão bonita, olhou assim para mim, olhou para Larissa, disse: olha, Larissa e Rodolfo até rimam. Olha, a sogra amou, gente. Que lindo. Então, a sogra ela já fez aí o esquema, né? Aí eu olhei pro Rodolfo e notei que ele tinha gostado da brincadeira, né? Então eu uma coisa aí. Aí uma coisa importante, posso te cortar rapidinho? Uma coisa importante é que nesse dia eu aprendi no Shalom isso de rezar e escutar a vontade de Deus, né? Então nesse dia, quando a gente saiu dessa convivência e chegou em casa, eu fiz uma oração muito engraçada para Deus, assim, né? Mas muito sincera. Falei, Senhor, eu quero muito, assim, eu gosto muito desse menino, mas eu quero muito mais fazer a tua vontade. Então, me diz se eu posso dar corda ou não para esse menino aí, né? Aqui em Natal a gente chama boyzinho, né? Vou dar corda para esse boyzinho ou não? Aí Deus me deu uma passagem que era Isaías 40, e na época eu li, era a primeira vez que eu li essa passagem, eu não entendi, foi nada. Aí lá no meu caderno de oração, se você for olhar hoje, tem escrito assim: Senhor, eu não entendi nada, mas o meu coração diz que a resposta é sim. Ai, meu Deus. Mas é tão engraçado porque essa passagem ela nos acompanhou durante o namoro, durante o noivado, é tanto que ela foi a primeira leitura do nosso casamento. Então, uma coisa muito forte também, aí para as pessoas que estão nos assistindo, né? É que a voz de Deus ela não muda. Existe o tempo para ela se manifestar, para ela se cumprir, né? Mas não muda. Então, a nossa caminhada... Agora, uma coisa muito importante na caminhada também é você prestar atenção nos seus próprios sentimentos. Nem todo sentimento vem de Deus, claro. Mas Deus se utiliza dos nossos sentimentos. Muitas vezes a gente fica querendo ter uma caminhada muito espiritual e esquece de olhar para os nossos próprios sentimentos, para os nossos próprios afetos. Claro que amor não é sentimento, amor é muito mais profundo do que sentimento. Uma decisão. Uma decisão. Mas os sentimentos fazem parte. Deus se utiliza dos nossos afetos também para demonstrar a sua vontade. E é muito importante, sabe, dialogar. Assim, eu lembro que a primeira vez, tá vendo que o Rodolfo gosta muito de conversar, né? Eu gosto. Aí a primeira vez que saiu, a gente conversou 6 horas seguidas, assim, né? Sobre a vida dele, a infância, a família. Então é muito importante, assim, crescer nessa amizade mesmo, com Deus e com a pessoa que você está caminhando, né? Uma outra coisa muito importante da caminhada é que naquela época eu tinha, sei lá, na minha cabeça uma tentação de que eu caminhar com alguém ia atrapalhar meu relacionamento com Deus. Olha a história, né? Você pode aí pensar isso aí também. E na época, muito em missão. Eu entrei no Shalom, assim, me encantei pela vida missionária e já pedi para, na época eu ia pedir para ser jovem em missão. E aí eu pensei assim, né, poxa, como é que eu vou dizer, vai embaçar a minha caminhada, né? Como é que eu vou dizer pro boyzinho, ele vai sair correndo, como é que ele vai me esperar, né? Mas aí não, Senhor, eu quero fazer isso na tua vontade, então eu vou falar a verdade para esse menino, né? Aí eu cheguei para ele aí numa saída, uma vez que a gente foi sair para comer e tal, aí eu falei assim, né, pensando assim, agora que ele vai acabar tudo comigo, né? Acabou, adeus, não. Aí quando eu falei para ele assim sobre esse meu desejo de missão, aí foi muito engraçado, porque nessa noite ele me disse assim, Lari, o que é que são 6 meses ou 1 ano, né, que era o tempo que eu queria em missão, se a gente está caminhando para ficar junto a vida inteira? Ela terminou ficando 2 anos. Mas quando ele me disse isso, eu pensei assim, esse homem, eu tenho que casar com esse. Posso deixar fugir, não. Então, assim, é muito bonito, assim, também como Deus, ele, né, através do amor humano, ele se revela. Porque ali eu entendi que eu estava buscando, estava construindo com o Rô, eu estava construindo com o Rô um relacionamento muito diferente do que eu descobri no mundo, né? E eu descobri ali que homem, sim, é capaz de esperar uma mulher, né? É capaz de viver um relacionamento casto, santo, à distância, né? Como eu nunca imaginei, assim. E, de fato, como existe o tempo de Deus, eu não fui naquela época em missão. A comunidade me pediu para entrar no vocacional, entrei no vocacional. 2 anos depois, no dia que a gente fez 2 anos de namoro, foi que a comunidade me enviou em missão para Lima, no Peru. Aí não foram só 6 meses ou 1 ano, mas como o Rô falou, foram 2 anos. 2 anos. Então fomos bem purificados aí, mas valeu muito a pena. Mas na caminhada, acho que a gente respondeu a isso tudo aí. Sim, sim. Eles aqui nos comentários só pegaram que tem que conquistar a sogra. Só isso, assim. Mas o resto, gente, anotem tudo que eles estão dizendo aqui. Está perguntando
quando a gente se conheceu, a gente não falou nossa idade, né? Nós somos um pouquinho mais velhos que vocês. Eu fiz 27 segunda-feira e o Rodolfo E eu fez 20. fiz 33. É que eu fiz 33 há pouco tempo também. E foi no meio desse né, você não se acostuma Também muito rolou. com a cara nova. Mas enfim, a gente se conheceu, eu tinha 19 e 25. Eu acho que era isso. Pronto. Você falou que foi em missão, né? Então vocês tiveram tempo de namorar à distância. Nós temos alguns jovens da obra que eles namoram à distância também. Então fala um pouco sobre os desafios de namorar à distância, né? Vocês já estavam com 2 anos de namoro, né? Então já era uma caminhada aí. Quando eu fui em missão, assim, acho que foi o período mais duro, mas com certeza quem sofre mais é quem fica, né? Tu quer falar da tua parte? Então, vou falar da minha parte. Então, Quem fica sofre muito mais, não tem jeito. Lari foi em missão para Lima, no Peru. E, tipo, Lima, no Peru é longe. É longe. Se parar para pensar, eu fui visitar Lari, aí eu saí daqui de Natal, aí você atravessa a Caatinga, a Floresta Amazônica, a Cordilheira dos Andes, o deserto do Atacama e chega em Lima. É longe. Então, assim, para mim era muito, muito pesado, porque eu vivia a mesma rotina, né? E o nosso namoro, o nosso relacionamento, ele teve 4 fases muito distintas. Foi o namoro antes da missão, o namoro durante a missão, o namoro depois da missão e o noivado. Essas 4 fases foram muito distintas e muito claramente separadas. E o nosso namoro antes dela ir em missão, nós convivíamos muito. Né? O nosso grupo de oração era um grupo que convivia muito. E eu morava sozinha na época também, então eu ia muito na casa dele como uma necessidade assim, de suprimir a falta da minha família. Então eu vivia muito assim, com minha mãe, com minha irmã. Então Lari, ela tinha dia que todos os dias, tem a semana. Eu acho que todos os dias da semana ela ia lá em casa. Às vezes ia ficar conversando com a minha mãe ou minha irmã. Me alimentar, né? Porque eu nunca gostei de cozinhar. Inclusive Lari, na época da faculdade, foi feita uma reportagem sobre pessoas que comem mal, porque durante uma certa época da faculdade, ela se alimentava à base de miojo e casamento, que é aquele doce de... Foca, matrimônio. Então... Tá ótimo. O período do namoro à distância é um período muito difícil, né? E, sem sombra de dúvidas, o que é mais difícil no namoro à distância é a falta do toque, a falta da parte da afetividade. Por isso é tão importante você se perceber dessa parte e se reconhecer quem você realmente é nesse período. Faz falta a outra pessoa, você ter um abraço. Quem está nesse período de quarentena deve estar sentindo, quem está fazendo a quarentena deve estar sentindo muito. É um treino, viu? Vai pra galera que mora. Sabe? Mas algo que foi muito importante foi a disciplina. A gente se disciplinou a sempre reservar 1 hora por semana para a gente namorar à distância. Estar sempre presente na vida um do outro, né? E ter um horário fixo, sabe? Essa semana a gente vai combinar. Não, é aquele horário. Porque a gente terminou que combinava a nossa agenda do dia da semana com base naquele horário. Naquele horário a gente vai estar juntos. Sobre o horário, eu tenho minha parte para falar, né? Porque a diferença de fuso horário de Lima para cá não é tão grande, são 2 horas. Mas isso, na nossa vida, atrapalha de um jeito, né? Então, no início, a gente começou a nos falar depois do meu apostolado, que para ele era meia-noite, para mim era 10, né? E ele estava muito cansado. Então, eu pensei, nossa, a gente não está dando qualidade. Passava o dia trabalhando, tinha a rotina dele também. E ele estava muito cansado, né? Meia-noite, a gente que é diurno não presta mais para nada. E aí eu pensei, a gente não está dando qualidade ao nosso momento, né? E eu preciso também fazer meu sacrifício. Ele está fazendo o dele, quer me esperar lá, né? Então eu preciso também fazer o meu sacrifício. Aí a gente mudou para domingo, o que para ele era 8 horas da manhã e para mim era 6 da manhã. E aí um detalhe, né? Eu morava no meu centro de evangelização lá em Lima, né? Hoje é separada a casa comunitária. Mas esse era o único dia que nós, mulheres que morávamos lá na casa comunitária, tínhamos para acordar um pouco mais tarde. Era o único. E aí eu renunciava esse dia, acordava 6 da manhã para falar com ele, né? E essa época, assim, foi muito difícil para mim, porque 6 da manhã era escuro lá. Tava aquele frio, aquele melhor soninho, né?
aí as meninas começaram a me questionar, né? Mas Larissa, por que você escolhe um horário tão difícil para você, né? E aí na época eu respondi algo que eu vim ter dimensão do que eu disse hoje, né? Eu respondi, olha, se eu não sou capaz de namorando fazer esse pequeno sacrifício, quando eu me casar, tiver filhos, eu não vou fazer sacrifícios maiores por ele, né? E aí agora casada, grávida, né? Eu entendo que realmente aqueles pequenos sacrifícios me educaram muito a hoje estar disposta a fazer sacrifícios maiores, porque no matrimônio tem outros sacrifícios muito maiores que esses, né? Então é muito importante no namoro a gente estar nesse sentido. Em minha defesa, a gente pensou em outros horários, mas a gente nunca conseguia casar. Esse era o melhor. Então tinha que se sacrificar mesmo. E aí tem isso, né? Que a gente dá esse conselho que funcionou muito pra gente, foi nos falarmos semanalmente e rezarmos juntos semanalmente aí, porque Deus, ele antecipava as crises, né? Antecipava aí os perigos, né? Deus é Deus. E a outra coisa também é que existe um perigo que a gente se acostuma com a ausência do outro. É muito pouco isso, mas o ser humano ele é capaz de se adaptar a qualquer situação. E a gente se acostuma à ausência. Então tem que se fazer presente na ausência. E essas coisas que Deus nos permite, assim, viver afastados no namoro, nos ajudam mais pra frente que a gente tem dimensão. Quando a gente casou, o Rodolfo passou numa seleção para professor na universidade, né, na federal daqui, no interior. Então hoje a gente também vive uma certa distância, que ele passa 3 dias da semana, quando nós não estamos de quarentena, obviamente, né, no interior. E se a gente não tivesse vivido aquela fase, a distância, né, hoje com certeza ia ser muito mais duro. Então, na missão a gente tem isso para falar. Foi um período bom também para discernimento de estado de vida, que a gente estava distante, então cada um rezava aí. Teve um tempo que ele dizia assim pro telefone, eu tô pensando aqui em ser padre, meu Deus, acabou tudo, que é isso. Mas não, é porque é normal a gente se apaixonar por todos os estados de vida antes de discernir o nosso. Né? Homens, se você sentir chamado ao sacerdócio, calma, é normal, certo? Você precisa... Mulheres, se vocês sentirem, não é normal, porque não tem mulher. Não, se você sentir chamado ao sacerdócio, que pena. Pode ser celibato, não é? Pode ser o celibato. Não, mas é normal você, durante o relacionamento, se sentir chamado aos outros estados de vida. Deus suscita isso para que você possa parar e rezar com os outros estados de vida. Então, se você se sente muito chamado ao matrimônio, calma, possa ser que você seja celibatário. Mas Deus suscita esse chamado até mesmo para que você pare e reze com isso. E até você casar, ou até você se ordenar, o seu estado de vida não está concretizado. Eu falei isso, a gente falou isso numa live sobre casamento também em Recife, né? E aí eu falei uma frase que abalou a estrutura da obra de lá, né? Que se você estiver namorando, é isso que o Rodolfo falou, né? Não necessariamente você é chamado ao matrimônio, né? Quando a gente noivou, o nosso responsável local nos lembrou que o Moisés, nosso fundador, que hoje é celibatário, foi noivo, né? Aí ele dizia assim pra gente brincando, olha, noivados acabam. Aliás, noivados se dá para acabar. Noivados são para acabar. Podem terminar no matrimônio ou não. Mas, assim, não se prenda a isso, né? Se prenda a discernir bem, escutando bem de Deus, né? E conhecendo, claro, o seu parceiro também, né? Sim. Como eu falo, é uma via humana e uma via sobrenatural também. Isso. Eles perguntaram aqui o discernimento do namoro pro casamento. Mas, assim, né? No meio disso ainda tem o noivado. Então, como foi o discernimento, né, de namoro pro noivado, antes de chegar ao casamento, né? Então, antes de dizer alguma coisa contra mim, é importante dizer que existe um tempo para cada um, entendeu? Às vezes você se sente pronto, mas o seu parceiro não, então demora um pouco. Beleza. Tem uma questão um pouco mais teimosa. É o meu caso. Não, Deus começa a suscitar na gente o noivado, começar a rezar com o estado de vida, já com área ainda em missão, né? Tá lá. Mas hoje, olhando para trás, eu vejo que, na verdade, Deus queria que a gente começasse a se preparar, porque você precisa resolver muita coisa dentro de você antes de noivar. É muita coisa. Rodolfo, mas eu não consegui resolver tudo dentro de mim. Calma. Possa ser que tenha coisas que realmente vão ter que ser curadas durante o casamento. Claro que você não vai casar pronto. Você não vai casar pronto. Seria muito bom. Mas tem coisas que realmente você precisa resolver antes do casamento. Descer na sua história de vida, depois
na história de vida do outro, né? Exato. Então, esse processo, namoro, noivado, foi isso. Nesse período que eu estava rezando toda semana, Deus já falava, mas é aquela história, uma coisa é a vontade de Deus, outra coisa é o tempo de Deus. E realmente não era o tempo da gente noivar à distância, né? Quando o Lari voltou, aí foi um período bem conturbado, comigo, principalmente, mas eu via realmente, era o meu desejo noivar com ela, era o desejo dela também, mas havia algumas coisas dentro da gente que precisavam serem resolvidas. Vocês lembram, para assim, simplificar, né? As batalhas espirituais que a gente sofre para discernir a nossa vocação. Eu ouso dizer que já de vida é tipo o dobro ou o triplo dessas batalhas, entendeu? Porque, não sei, parece que o inferno se levanta, né? Quando a família se forma, um sacerdote ou um celibatário dá o sim a Deus, porque ali é a maneira de serviço, né? A gente tem uma vida muito natural, que parece que todo homem e mulher foram criados para se casar, perfeito, tal. Não, mas é uma vida sobrenatural. Ali a gente é santo, ali a gente cria santos, né? Então, existe uma batalha espiritual tão grande quanto para um padre e uma celibatária, assim, né? Então, muitas coisas se levantam, assim, né? Muitas coisas mesmo, assim, né? Não dá para expor tanto a nossa vida. Mas na nossa família, na vida financeira. E Deus, assim, não é que a gente noiva e tudo se resolve, de jeito nenhum. Porque durante o noivado foi o período mais difícil da nossa vida. Né? Isso, com certeza. Quando mais. Não sei se vocês foram felizes no noivado de vocês, ó, mas a gente foi, só que sofreu. Foi provado, viu? Provado e comprovado que o negócio foi sério. Puxado. Vou dar um exemplo da nossa vida financeira, por exemplo. Né? Assim, o Rodolfo ele tinha um trabalho dele, mas Deus pediu para ele largar para estudar para concurso. Então, a gente iniciou esse período do noivado sem essa segurança do lado dele. Eu tinha um trabalho, mas no início do ano, Deus pediu, por meio das minhas autoridades na comunidade, né, para eu tentar a minha bolsa do mestrado, e a bolsa era metade do que eu ganhava no meu emprego. Aí eu pensei assim, como é que eu vou sair do meu emprego e ganhar metade com o meu noivo? Também com uma situação financeira difícil, a gente vai se casar em agosto, né? Mas quando eu passei na bolsa em primeiro lugar, e quando eu fui rezar, eu dizia, né? Olha, você consagrou a sua vida, não foi ao dinheiro, foi a mim, né? E assim, hoje é um tempo de tomar decisões olhando para o futuro da sua família. E aí eu entendi que eu devia deixar o meu trabalho, ainda que humanamente fosse um negócio assim mais louco da vida. E aí a gente ficou assim, nessa situação financeira super difícil, sem ter onde morar ainda, mas não tínhamos um imóvel. E sem muita segurança. E aí eu comecei o quê? No início do noivado eu comecei a novena de São José. Caiadinho. Peguem a São José. A gente tem um altar aqui, que eu não viro aqui porque tá meio bagunçado a mesa, vocês não verem, mas tem um altar dele aqui em casa. E aí eu fazia... São José virou besta, né? Nesses tempos. Esse daqui se apegou ao São José também. Nós também temos um altar dele ali. Gente, tem Foi a primeira... Deixa eu falar. Eu tenho uma imagem grandona de São José. Aí eu trouxe aqui, igreja mesmo. aí eu trouxe para casa, aí Lara olhou assim, onde é que a gente vai botar? Eu disse, não importa, a gente arranja um lugar. Aí já arranjou. Aí no cantinho da mesa de jantar, aí ela comprou uma prateleira para poder colocar, para ficar organizado. Rodolfo conhece todas as histórias do mundo. Voltando, na novela São José, pedindo, né, São José e tal, pelos noivos, né, pela nossa história. E aí um dia eu tive um sonho. Olha, São José é o homem dos sonhos, né? Então ele dá pra gente uns sonhos também. Fica atento aí, você que é amigo dele, né? Aí eu tive um sonho que eu encontrava um lugar, eu sentia no sonho, que era o lugar que a gente ia morar. E aí eu via, quando eu saía desse lugar, eu não vi o lugar, mas quando eu saía, eu dava de cara com um supermercado que existe aqui em Natal. E quando eu olhava para a direita, eu via a igreja catedral. E aí eu identifiquei que onde existe a catedral e o supermercado é uma avenida chamada Deodoro da Fonseca. Eu acordei, né? E eu pensei, nossa, uma casa nesse bairro, né? Cidade Alta, é um bairro caro, um bairro do centro da cidade. E a gente nunca ia procurar lá, se a gente tava liso, né? Como é que ia procurar aqui? Aí eu falei pro Rodolfo e ele disse assim, a Bruna tá querendo que eu deixe o Rodolfo contar a história. Minha filha não vai dar tempo, não. Aí... Bruna Mulher. Bruna, deixa eu contar a história depois. Ela tá mais faladeira do que eu. Porque eu resumo, é um jornalista falando e um advogado falando, entendeu? Eu sou indecisa e ele vai. Mas eu não sei se vai atrapalhar.
Aí eu tive esse sonho, contei pro Rodolfo, aí ele, tá, se Deus falou, vamos procurar. E aí, na mesma semana, ele tinha visto um imóvel, só que eu não tinha dito para ele exatamente onde era meu sonho. E quando a gente passou nessa rua, saindo da igreja catedral de uma missa, parou no sinal, em frente ao supermercado, eu olhei para a esquerda e me toquei, que existia um edifício, né? Existia um prédio ali. Aí eu falei, amor, para o carro, que foi aqui que eu sonhei. Né? Aí a gente entrou nesse lugar. Ai, meu Deus, e aí? Como? Então a gente parou nesse lugar e foi ver o valor. Só que o valor ele era muito acima do nosso orçamento. Ele era R$ 500 aproximadamente acima do nosso orçamento. Aí a gente desanimou, né? Porque tem uma coisa. Eu quero casar. Ótimo. Então, você joelhinho no chão, mas também os pés no chão. Você não vai casar de todo jeito. Então, uma das primeiras coisas que a gente fez quando decidiu casar é uma planilhazinha com os custos do nosso dia a dia. Não esqueçam que é uma via humana e uma via sobrenatural. Né, gente? Né? Sair do emprego e viver assim. Não, Deus vai prover. Não, Vem, Senhor Jesus. Não. Pronto. Isso não é providência da igreja isso não é católica, providência, não. não. Isso é outra coisa. Mas, enfim, aí nessa época a gente falou corretor, era muito caro e tal, a gente desanimou. Só que a gente foi fazer o que casar, né? E foi dando tempo e tal. Faltavam uns 40 dias pra gente casar e nada, né? E aí quando a gente foi rezar, é muito engraçado, que Deus ele foi muito assim concreto, né? A gente rezou assim como filhos, né? Quando vocês forem rezar, gente, se coloquem diante de Deus como filhos. Peçam mesmo, essa é a verdade de vocês, né? A gente se colocava diante de Deus e ele mostrava. Dava uma passagem para... Ai, pô, eu sou mais objetiva, deixa eu contar. Mas eu conto melhor. Ai, minha nossa. Começou a rezar e o Senhor me dava a visualização da catedral daqui de Natal e o entendimento que as linhas da catedral iriam mostrar a nossa casa. Só que naquela dúvida, eu disse, rapaz, isso é de Deus, isso é de Deus, e a gente rezando junto. Aí eu disse a Deus, Senhor, se essa visualização for sua, dê exatamente a mesma visualização para Larissa. Sou exigente, né? Os homens são muito exigentes. Aí eu peguei aí Deus me deu a passagem de Pentecostes. Quando eu terminei a passagem, Lara, eu confirmo porque o Senhor me dá a visualização da catedral, vista de cima, era como as linhas da catedral mostrassem a nossa casa. Aí Deus deu uma passagem, ainda nessa oração, que falava sobre um príncipe, né? Que de um lado, um templo onde as portas de um lado se fechavam e do outro traçava uma linha reta para o príncipe passar, assim, do lado norte. Aí a gente abriu o Google Maps depois da oração, traçou uma linha norte no templo lá, né, que seria a catedral, e ela caía exatamente essa linha em cima desse condomínio. Aí a gente, não tem jeito, é isso mesmo, é esse lugar, Deus vai ter que dar um jeito, mas é esse lugar. E na época que eu me lembrava do sonho, né, e eu tinha no coração o desejo de contar esse sonho para várias pessoas. Contar, deixa eu concluir a história. E era muito engraçado. Eu contei para várias pessoas, assim, de qualquer pessoa que me perguntava, Larissa, você tá bem? Como é que estão as coisas? Sim, mas eu tive um sonho, eu saio contando para todo mundo. Eu sentia que esse sonho abria uma porta, e de fato abriu. Então, nesse período a gente ficou oscilando, porque ora Larissa chegava e dizia, Rodolfo, mas é muito caro, não sei o quê, e eu dizia, mas é vontade de Deus, vamos fazer. Ora eu ficava oscilando. E isso é uma graça muito grande num relacionamento com Deus. Porque uma hora ou outra, alguém vai ficar vacilando na voz de Deus e o outro vai puxar de volta. Lara, então, começou a contar esse sonho para todo mundo. Gente, ela contou para o corretor. Eu liguei para o corretor, eu tinha que contar para todo mundo. Aí eu não tenho dinheiro, mas eu tive um sonho, Deus deu uma passagem, eu sou missionária, sou do Shalom. Vai, conta. E ela contou numa reunião que eu tinha chamado um primo meu para ser padrinho da gente. E esse primo ouviu essa história e ele ficou tocado. E ele deu de presente de casamento, chegou o Rodolfo. Vou dar de presente de casamento. Ele é católico, sabe? Foi o Espírito que colocou no coração dele. Vou dar de presente de casamento para você essa diferença enquanto vocês precisarem. E isso, para mim, foi só realmente um sinal de Deus, que era realmente para lá e para eu confiar na providência de Deus. Na época, eu ainda cheguei a conversar com o nosso secretário local, o Kleber, né, que hoje é nosso assistente missionário. Conversar assim como irmã, como filho e tal, expôs essa situação. E aí ele me disse algo que me ensinou muito. Também queria ensinar a vocês, né? Ele dizia, Larissa, na comunidade de aliança, às vezes a gente esquece que a nossa pobreza é a mesma da comunidade de vida. Que não é assim a ausência de bens, é estar abandonado nas mãos de Deus. E muitas vezes Deus quer dar o melhor pra gente, assim, né? Quer dar muito mais do que aquilo que a gente estava planejando.
E eu acredito que seja o caso, né, de vocês. O apartamento que a gente vive é muito próximo ao Shalom, é perto das casas comunitárias, é próximo de várias igrejas. Então, era desejo de Deus que a gente vivesse essa vida comunitária intensa, fosse fiel à Eucaristia nesse início, né, do nosso matrimônio. E a gente entrou aqui no dia de Santa Marta, que é a Santa do Acolhimento, né? Então, para nós, esse valor de família, de ter a nossa casa aberta, de conviver muito com os irmãos, sempre foi muito forte. E Deus nos deu esse lugar para viver isso, né? Então, é muito interessante entender essas duas coisas, que o matrimônio existe uma via natural, que a gente aí botando a mão na massa, procurando, lutando, e existe a via sobrenatural, né? Então, em todos os estágios de vida, o matrimônio também. Uma coisa muito importante sobre a divina providência. Nada, nada, nada bloqueia mais a divina providência do que a falta de confiança em Deus. Veja, a gente aceitou esse presente, a gente aceitou a providência de Deus. Com exatamente um mês de namoro, eu fui chamado para uma seleção de professor que eu não tinha a menor esperança de ser chamado. Nem estudou, porque estava na lua de mel. Como é que Pois é, a prova foi 2 dias, né, depois de a gente voltar da lua de mel. Então, ou seja, eu não tinha esperança nenhuma de passar. Eu passei em primeiro lugar nessa seleção de professor temporário da Federal daqui, do Rio Grande do Norte. E, tipo, isso foi uma providência muito grande de Deus, porque a gente viu que realmente, quando a gente confiou em Deus, Deus se manifestou na sua providência. Então, a confiança na providência de Deus, ela é essencial. Claro, tem que ter prudência, tem que ter tudo, todas as virtudes, mas a confiança, Deus falou, Ele vai fazer. E, assim, outra devoção que a gente teve na época foi Santa Teresinha, né? Ela sempre foi muito próxima a nós. Acho que todo mundo que caminha aí para o matrimônio é muito próximo a ela, né? E nessa época que fazia essa seleção, a gente começou a novena de Santa Teresinha. E é tão engraçado, tão bonito, como é uma via sobrenatural mesmo, que o Rodolfo tomou posse no concurso no dia de Santa Teresinha, dia 1º de outubro. Então, é muito doido, assim, né? Deus dá muitos sinais. A gente vê que às vezes se abestalha e não fica atento. Tô achando muita graça com esses comentários. Eu também faz horas que eu dando uma olhada aqui. Pois é, gente, é assim, é só acreditar. Vocês vão ter muitas histórias para contar também quando estiverem aí tomando posse do chamado de Deus para a vida de vocês. Isso mesmo. Pronto. Aí eles já pularam aqui, né? Que você falou que tá grávida. Então eles também querem saber como foi. Como foi a pergunta, irmão? Como foi descobrir que vocês vão ser pais? É outra história longa, amiga. Aqui é só história. Aqui é um povo contador de história. Eu vou começar para, né, adiantar aqui, porque quando o Rodolfo começa a Maria. Quando a gente casou, fomos fazer nosso primeiro beracá, né? A gente está aqui com o altar aqui do lado, igual vocês. E aí, nesse beracá, que é a nossa oração em família, né? Deus, ele falava assim, né? Que de 2 promessas para nós, e uma delas era os filhos, né? Ele dizia que os filhos não tardarão. Aí a gente pensou assim, né? Não tardarão. Quer dizer, um ano e meio. Então, deixamos assim, A base né? é essa sempre, né? Um ano, tá de boa. É lícito até, né? A gente casar querendo um tempinho para se adaptar-se um ao outro, que a convivência é difícil, né? Já tem outra pergunta aqui também sobre isso, vai prossiga. Gente, em quarentena, então, minha Nossa Senhora, aí já é outra lá. Mas, enfim, a gente queria esse tempinho, né? Mas aí no final do ano, Deus foi inquietando, assim, porque Ele fala e vai enamorando o nosso coração, assim, né? Aí no início do ano a gente recebeu um casal de amigos aqui que tem 2 bebês, né? E nesse dia em especial eu fiquei muito mexida, assim. Eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu tô grávida? Será que eu tô grávida? Será que eu tô grávida? Aí eu fui na missa nesse dia e quando eu cheguei na missa, parece que tudo me falava sobre isso. Eu fiz em nome do Pai, do Filho. Será, meu Deus? Né? E nessa missa, eu muito maluquinha, assim, né? Muito ansiosa com isso, fiz uma oração muito sincera a Deus também. Eu falei, Senhor, eu consagrei a minha vida a Ti. E quando eu consagrei a minha vida, isso incluía o meu corpo também, né? Então, manifesta a Tua vontade também no meu corpo, né? Só me convença, né? Mas manifesta a Tua vontade no meu corpo também. E, enfim, nessa época o Rodolfo foi de reciclagem. Agora é minha vez. E, Bom, né? Então, eu fui de reciclagem, para quem não sabe. Reciclagem é aquele retiro das dias da comunidade, dos membros. É aquele retiro de 10 dias dos membros da comunidade. E logo na primeira noite, na primeira oração da reciclagem, uma postulante chegou para mim, rezou em mim e proclamou, e profetizou.
eu derramo sobre você, meu filho, a graça da fecundidade. Nessa hora eu tive um claro entendimento que se tratava do meu ministério. Quando a gente quer se fazer de doido, sabe? É assim. E Deus, antes da reciclagem, ele falava muito nas orações comunitárias sobre fecundidade. Sobre fecundidade, é meu ministério. Eu sei Que é que é o meu ministério, é o pastoreio, é ser pai espiritual. Sim. Só que, ao mesmo tempo, Deus dava uma tranquilidade muito grande sobre ser pai biológico. E na comunidade, a gente utiliza muito o método Billings para acompanhamento e planejamento familiar, que é muito bom. Que não dá para falar aqui, né? Mas vocês podem pesquisar, tem muito material aí na internet e na comunidade. E pelo método Billings, eu sabia mais ou menos que Lari, quando eu voltasse da reciclagem, muito provavelmente ela estaria no período fértil. Ou seja, alta probabilidade de gravidez. Mas mesmo assim, Deus colocava, tranquilizava no meu coração e dava esse desejo de... Na verdade, o que Deus falava era algo, colocar no coração era algo muito concreto. E a gente pode até fazer a nossa parte, mas a vida, quem dá é Ele. Aí cabe os seus argumentos, né? Aí uma coisa importante aqui nesse período, né? Quando eu pensei no dia que pulei essa parte, no dia que eu pensei que estava grávida, eu fiz pela primeira vez o teste de gravidez, aquele de farmácia, né? Fui morta de vergonha comprar um e fiz e deu negativo. Antes do de reciclagem. Dias antes do rolê de reciclagem. E aí quando eu fiz e deu negativo, eu saí do banheiro com um teste na mão. E quando ele viu, ele ficou assim, impactado, tipo, sério? É sério? Não, amor, dessa vez deu negativo, né? Mas passou aquele dia, a gente deitou na cama e ficou assim a noite inteira conversando. E se tivesse dado positivo? O que a gente ia fazer? Ia contar como para os nossos pais? Ia botar o berço aonde? Ia se virar como? A gente começou a falar e quando ele foi de reciclagem, eu fiquei pensando naquilo e eu entendi que todos os argumentos que a gente tinha para passar aos nossos filhos não eram tão válidos assim, que a alegria de ter o filho seria muito maior que esses problemas que a gente colocava, essas coisinhas pequenas, né? Do financeiro, sei lá, da maturidade, enfim, que tudo isso era muito inferior. E aí, quando ele foi de reciclagem, eu fiquei pensando, poxa, quando o Rodolfo chegar, a mesma coisa que ele, né? Eu vou estar no meu período fértil. Que argumento eu terei para dar, né? Para não aí ter nossa intimidade, né? Não me abrir aos filhos. Que argumento eu tenho? Não tenho mais argumento nenhum, né? Então, eu deixei na mão de Deus e tudo, esperei ele chegar. E quando ele chegou que partilhou isso, aí eu vi, né? Não, Deus, ele nos falou a mesma coisa, então é vontade dele, né? E ele me veio com essa frase, né? Nós fazemos a nossa parte, mas quem dá a vida é Deus. Aí eu, isso mesmo, vamos lá. E aí, a nossa atividade nesse dia, né? O ato conjugal, que é o espaço mais santo, né? E mais belo, mais casto dentro do matrimônio. Aí eu repeti aquela oração da Santa Missa para Deus, né? Falei, Senhor, meu corpo é teu, né? Então faça em mim a tua vontade, né? Olha o que é que deu. E aí, nessa dia a gente concebeu nosso filho. Foi muito engraçado, porque a gente tinha essa certeza, concebemos o nosso filho, né? E aí, 2, 3 dias depois, eu fui de reciclagem, tentando assim falar rápido, né? Quando eu cheguei na reciclagem, eu pedi a Deus assim para viver a reciclagem, não ficar só pensando nisso, né? Tipo assim, minha vida vai mudar quando eu sair daqui, né? Mas eu fiz essa oração, eu pedi a Deus para mergulhar lá e ele fosse convencendo o meu coração a respeito da maternidade. E aí eu fui para a fila do almoço e fui sentar na mesa. E ao meu lado, assim, estava um sacerdote que celebrou nosso casamento, que é um irmão da comunidade de aliança. Aí quando eu fui sentar, eu brinquei assim, padre, tem lugar para uma pessoa? Aí ele olhou para mim bem sério e fez, tem até para 2, vai que você tá grávida. Aí eu, pronto, eu já entendi. Boca do padre. E aí foi quando eu saí da reciclagem, ainda estava tão cedo, minha menstruação nem atrasada estava, para eu saber, né, que estava grávida. Mas eu sentia no meu coração com tudo isso que Deus falava, né? Aí eu fui para a médica tentando fazer um beta-HCG, que é o exame que a gente atesta, né, o exame de sangue. E aí a médica me dizia, você tá louca, você não tá grávida não. Sua menstruação nem atrasada tá. O que é que ele faz pensar que você tá grávida? Aí eu, porque Deus é muito maior do que a ciência. Você não sabe de nada. Ele me falou que eu tô. Mas aí, nessa época, a menstruação ainda não estava atrasada, então o beta-HCG não acusava. Então a gente repetiu, eu partilhei com o Rodolfo, domingo a gente repetiu juntos. Não, tem que falar rápido. Então vamos lá. Eu tinha comprado um teste de gravidez também. Você parte não precisa. Certo. Aí domingo a gente ia para minha adoração. A minha adoração é 6 da manhã no domingo, na minha escala. Aí a gente resolveu fazer o teste de farmácia antes.
Só que saiu muito fraquinho. E mesmo assim a gente ficou, meu Deus, foi ou não foi? Foi ou não foi? Então a gente decidiu, vamos para a adoração. Depois a gente faz o teste de sangue de novo no laboratório e vamos para a missa. É o tempo que sai o resultado. Fizemos isso. Depois da missa, nós fomos para a capela do Shalom. Recebia pela internet, né? Recebia pela internet para abrir o resultado. Aí sentamos lá, um de frente para o outro, em silêncio. Lari abriu o resultado e me deu. Aí eu olhei assim. Aí Não dá nem para gritar na capela, né? Caíram aquelas as lágrimas caindo e na capela vendo o resultado. Aí pronto. Basicamente foi isso. Saber então, ser pais. Desde então a gente está... Essa vida drasticamente, né? Mas é muito bom, porque a sensação é exatamente essa, né? Era o tempo de Deus, assim, onde a gente está tão realizado que se a gente fosse esperar, talvez não fosse dessa maneira, né? A minha mãe tá louca, tipo assim, é o primeiro neto dela, só falando isso na vida, a quarentena dela... Primeiro bisneto. É muito feliz, assim, uma reconciliação familiar também. Acho que o filho, ele traz essa graça, sabe? Uma libertação, assim, ele cura mesmo as feridas que a gente tem na nossa família, na nossa história, com os nossos pais. É um negócio louco, assim, que vocês vão experimentar em breve, né? Então, se for Deus. Se for para tios e tias aqui no comentário, porque, meu Deus do céu, isso aqui... Já loucos. Aqui é a dia 5. Aqui o negócio é sério. Mas foi assim, gente. E agora estamos alguém perguntou aí, estamos com 3 meses e meio. Daqui a umas 2 semanas a gente descobre se é menino ou menina, né? Ele tá tomando uma maçã já. É uma maçã agora. Ele é uma maçã, verdade. Então, depois, né, do filho, mas ainda voltando para uma pergunta aqui, falaram sobre temperamento. Como conciliar os temperamentos. Morando junto. Porque aqui, né, eu vejo que vocês dois falam bastante. Aqui não, né? Eu falo muito, o Diego, ele é mais calado na dele, assim. Mas aí a gente consegue, né? Ele tem que me aguentar um pouco, né? Às vezes eu quero falar alguma coisa e não dá tempo. Eu falo bem. Alguma coisa outro dia, aí no outro dia eu converso, entendeu? Aí vocês já falam bastante. Então, como é aí para vocês conciliar o temperamento de vocês? Aqui eu falo e ele fica mais caladinho. Então, uma coisa que eu percebi no noivado é que realmente a pessoa que mais vai conhecer Larissa sou eu. Uma pessoa muito próxima a Larissa no noivado começou a falar dela, e na minha cabeça eu pensando, gente, mas essa não é Larissa. E no casamento se aprofunda muito, de forma muito rápida. Você conhece a outra pessoa de forma muito rápida. Não só as partes ruins, tá bom, gente? As partes boas também. Então, desde o namoro, eu fiz a seguinte conta. Bem, a minha expectativa de vida é 80 anos. Estou casando com a Larissa com 32 anos. Então, a gente vai estar juntos pelos próximos 48 anos. Então, se eu quero viver com essa mulher pelos próximos 48 anos, eu preciso começar a me decidir nas pequenas coisas de agora. Então, por exemplo, Lari, ela acorda com eu sou mal-humorada. Assim, eu me identifico muito com a comunidade de vida, entendeu? Eu quero silêncio, paz, recolhimento. Assim. Sabe aquele filme do Adam Sandler e da Drew Barrymore? Como se fosse a primeira vez que o cara tenta fazer ela se apaixonar por ele toda manhã? Eu me sinto assim. Toda manhã ela acorda mal-humorada e eu tenho... Ela acorda mal-humorada e eu preciso. Então, como conciliar os temperamentos diferentes? Você tem que se decidir. Tem coisas dela que me irritam. Então, o que é que eu faço? Eu me decido por não me irritar tanto. É um homem, não é maravilhoso? No começo é mais difícil. Aos pouquinhos, você vai conseguindo se irritar menos e ter mais paciência com o outro. Nesse tempo que ela tá grávida, então os hormônios... Não, gente, aí é incontrolável. É incontrolável. Olha, de manhã, geralmente, eu sou melancólica. Eu choro. Se você olhar pra mim, assim, com cara feio, eu choro. Aí, quando vai chegando o meu dia, a gente identificou um padrão, né? Eu começo a ter raiva e ódio. De tudo. E, à tarde, aí eu vou ficando mais de boas. Tipo, esse é o meu horário de boas. Mas oscila muito e com muita velocidade. Às vezes eu tô com muita raiva, eu vou dar um abraço no Rodolfo, aí ele
Que temperamento é esse agora? Calma, pera. Então, assim, não é culpa da mulher. Homens, aprendam uma coisa: os hormônios da mulher oscilam muito, mesmo quando não estão grávidas, mas TPM, especialmente gente. quando estão grávidas. Toda hora, toda hora. TPM é real. Às vezes a mulher não se aguenta na TPM. Tenham, então, mais paciência. Se Deus lhe concedeu o dom da estabilidade hormonal, aproveite esse dom para ajudar a sua companheira. Seja compreensível, não é culpa dela. É verdade. Eu tento ser uma pessoa melhor, mas não consigo. Então, assim, com relação à compatibilidade de temperamento, é isso. Você tem que tentar deixar, bloqueio da anotação. Você tem que deixar a convivência o mais leve possível e, ao mesmo tempo, se irritar o mínimo possível. É uma questão de treinamento. Quanto mais você faz, mais fácil fica. Verdade. Isso mesmo. Eu sou essa pessoa, eu fico dizendo, meu Deus, eu sou o lado ruim desse matrimônio. E aí o Rodolfo é essa pessoa sóbria que vem, né? Eu não vou brigar. Vai ficar assim mesmo. Isso é importante. Então, quando um não quer, dois não brigam. É. Então, às vezes que a gente brigou, que foram poucas, mas foi porque os dois se decidiram por brigar. Coloquem isso na cabeça. Vocês só vão brigar quando os dois quiserem. Se um não quiser, não vai ter briga. Pedindo para você falar também da criança. Estou pedindo aqui para você falar do temperamento do Rodolfo. Gente, ele é assim mesmo, ele é uma pessoa tranquila, graças a Deus, sabe? Só assim, quando ele tá muito assim, estressado, aí é daqueles que não fale comigo agora, eu preciso ficar na minha, entendeu? Aí existe uma coisa, tava falando da TPM das mulheres, existe do lado dos homens um negócio chamado caixinha do nada. E isso é real. Eles necessitam de solidão e do espaço deles, assim, é um negócio assim. Não sei como é que é aí do lado de vocês, mas o Rodolfo, ele assim, ele tem uma necessidade profunda de solidão. Que às vezes me estressa, porque eu quero conviver, entendeu? Eu quero fazer alguma coisa. Hoje ela conseguiu me dar 40 minutos de caixinha do nada. Não é suficiente 40 minutos, não. Gente, eu vou passar caixinha do nada. Semana passada, retrasada, quarentena, né? Aquela convivência intensa. Eu cheguei para lá e disse, Lara, eu preciso conviver comigo mesmo. Um filme, sozinho, quando você for dormir. Lara acordou 1h da manhã. Olhou para mim, Rodolfo, desliga esse filme agora. Eu tive uma crise de riso. E eu com ódio. Você não tem noção. Gente, homens, não façam isso. Não tenham crises de riso quando a sua esposa ou sua companheira está com raiva. Não tenho. Eu não aguentei, eu comecei a rir descontroladamente. Eu dizendo que homem gosta mesmo de ficar sozinho. Mas tá bonito isso, gente. É uma complementariedade, assim, né? Um quer conviver o tempo todo, o outro quer ficar sozinho. Aí complementa. Mas é legal isso. E conhecendo esse lado, a gente aprende a se respeitar. E assim, é uma adaptação. Nós dois, os dois casais que tem aqui, né? São casais assim, né? Que casaram recentemente. A gente não tem nenhum ano de casado, então tem muita coisa para conhecer ainda. Mas quando a gente estava no curso de novo, a gente conheceu um casalzinho que era casado há uns 60 anos, assim, né? E assim, ele brincava, assim, que até hoje, né, ele ia conhecendo a mulher dele porque ela ia vivendo uma fase diferente, né? Hoje é a fase da infertilidade, né? Que muda tanto a mulher, assim, então a gente muda, a gente se adapta, a gente cresce. Eu espero que eu me torne, né, como um humano melhor, mais assim, né, pacificado, com mais humor matinal, eu espero. Mas, se não, é uma oportunidade que Deus me dá para me purificar todos os dias da minha vida, né? Com os meus filhos de manhã cedo, gritando, mamãe, querendo manifestar o amor deles. E eu, Senhor, dá-me paciência. Então, é assim. Pronto, perguntaram aqui sobre as tarefas. Da casa. Como é dividir as tarefas aí da casa de vocês? Eu acho que o caminho é o mesmo, é dialogar, sabe? Por exemplo, obviamente, se o Rodolfo, que é o caso, cozinha muito melhor, ele vai ficar mais nessas tarefas de cozinhar. Eu limpo muito melhor, porque eu sou muito organizada e ele que é um defeito do Rodolfo, bagunceiro. Bagunceiro. Aí é bagunceiro. É muito bagunceiro. Então, eu fico mais nas atividades de organização e ele é o rei da cozinha. Eu sou apenas a mera assistente. Então, é um diálogo, assim, eu acho que é muito saudável, né? Existir esse equilíbrio. Tipo assim, identificar também que existem dias que o parceiro está mais cansado, né?
de fazer aí alguma... Existe também o papel da mulher, né? Assim, existe, assim, de administradora do lar, porque a gente enxerga, isso não é uma questão assim de feminista, não, é porque se a gente olhar qualquer mulher, ela enxerga assim de uma maneira mais macro, né? A gente vê aquilo que tá, assim, a gente, tipo assim, estamos aí, o quê? E vocês veem mais os detalhes. A gente vê detalhes. O Rodolfo, assim, ele faz uma faxina na casa, mas eu tô vendo que aquele espaço ele não varreu. Eu estou vendo, eu estou comprovando. Porque a gente tem essa função dos detalhes mesmo, assim, né? E com relação às tarefas de casa, geralmente, os homens eles precisam ser coordenados. E nós que coordenamos, fica com Deus. Eu não sei se é assim com vocês, mas eu preciso olhar para lá e dizer o que é que eu preciso fazer agora em Com casa. certeza. E às vezes isso irrita as mulheres. Mulheres, não fiquem irritadas. Eu ficava muito irritada, porque pra mim era óbvio que precisava ser feito, né? Mas aí depois eu entendi que era uma tarefa nossa mesmo, de coordenar eles, né? De ir dizendo, faça isso, faça aquilo. Acho que quando vieram os filhos, mais ainda, né? Que a gente tem essa consciência maior, assim, das necessidades. Então, em relação à tarefa de casa, só casando aí, só tendo esse diálogo, né? Vocês saberem o que é melhor pra vocês, né? E muda, vai mudando. Na quarentena, gente, a rotina é totalmente diferente, né? Uma coisa importante nas tarefas de casa, deem sempre um sentido de amor. É muito importante que quando você está fazendo a sua tarefa, não olhe, eu estou limpando a casa. Não, eu estou servindo a minha família, eu estou amando a minha família. Isso deixa para você dentro um ar muito mais leve. Eu sou muito mais feliz cozinhando, pensando, eu estou cozinhando para minha família, eu estou lavando louça para minha família. Eu acho isso lindo, porque eu tenho dificuldade ainda. Eu sou uma pessoa egoísta. Gente, eu, né, tô aí me expondo, eu sou egoísta, amor. Eu sou ruim. Eu sou ruim nesse relacionamento. Então, quando eu tô aí lavando a louça, às vezes eu fico assim, tô lavando aqui, mas quem vai lavar da janta é ele. Ele chegar e tem que ver. Mas quando... Oi? Quando ele chegar, ele tem que ver a louça limpa. Aí eu quero logo jogar na cara, né? O que eu fiz e o que ele deixou de fazer. Mas é muito, muito mais leve, muito mais gostoso fazer assim, né? Como o meu marido maravilhoso aí exemplificou. Pronto, depois disso tudo, tem uma pessoa aqui que sabe, né, um pouco da história de vocês. Claro que viu no seu Instagram, né, o casamento de vocês. E perguntaram como foi a experiência do Carmelo, né, que vocês foram no Carmelo durante o casamento, foi depois do casamento. Conta um pouco aí pra gente. O Carmelo, até aqui atrás da gente tem uma imagem enorme da Virgem do Sorriso, né? Que a gente no dia dela, né? Que a Virgem do Sorriso é aquela devoção de Santa Terezinha. Santa Terezinha, né? Estava muito enferma, a Virgem sorriu para ela e virou essa devoção da Virgem do Sorriso. Para a gente tem uma ligação muito forte com o Carmelo, assim, a gente entende. Para nós sempre foi muito importante, como a gente falava, essa questão dos símbolos, dos sinais, assim, né? E a gente queria muito casar numa data significativa e tal. E o dia do nosso matrimônio foi o dia do nosso aniversário de namoro, que é o dia da Virgem do Sorriso, né? E aí o Carmelo está desde o início com a gente. Quando, no início do namoro, já existia o Carmelo aqui em Natal, mas a casa mesmo, o mosteiro, foi inaugurado. E na época a gente tinha acabado de começar a namorar. Eu era vocacionada, eu vou também. E a gente foi, né? Eu fui como jornalista cobrir aquele evento e o Rodolfo foi aí assistir. Aí nesse dia, ele chegou perto de mim e eu estava entrevistando a madre do Carmelo, que é uma figura. E aí eu brinquei assim com ela, né? Madre, esse aqui é meu namorado, né? E aí ela falou, namorado? Aí ela agarrou meu braço e disse assim, pois ela vai ficar aqui comigo. Aí ficou me puxando de um lado, vai não, e ela me puxando, aí começou uma amizade assim enorme. E ela virou a nossa madrinha de oração, né? Minha e dele. Então todos os retiros mais importantes que eu tinha, eu queria muito da qualidade dos retiros e eu fazia lá, né? Fazia no mosteiro. E aí, toda vez que eu fazia um retiro lá, eu ia partilhar com ela. Virou, assim, uma amiga, assim, né? E aí, o do noivado não podia ser diferente. Eu fiz lá também. A gente faz alguns retiros. Primeiro, para pedir a comunidade, né? Para casar, né? Pedir o noivado. E aí, é um retiro de 2 dias. Eu fiz lá. E foi lindo, assim, uma experiência de igreja, assim, né? Eu sempre gostei de conhecer mais as outras vocações. Para poder ser mais a minha vocação, né? E aí, quando eu cheguei lá, era a época não era das completas, das vésperas, que é 6? Elas estavam rezando as vésperas. E nas vésperas, elas colocaram a mim e o Rodolfo, assim, né? Pela intenção do nosso matrimônio e tal. Eu rezei lá, elas dentro das grades e eu fora.
E assim, esse sentimento de igreja sempre me ajudou muito assim, a tomar essas decisões na vida. E eu fiz o retiro lá e tal. E no dia do casamento a gente não podia casar lá, porque na igreja não tem autorização, dentro do Carmelo, de ter um sacramento lá dentro, né? Aí a gente escolheu casar na igreja de Santa Terezinha, que era o mais próximo que tinha, né, dessa devoção. E era uma igreja que é muito próxima ao Shalom, que a gente frequentava muito. Mas assim, eu pedi às irmãs um presente, né? Que era me dar o meu buquê, que eu queria que Santa Terezinha me desse meu buquê, né? Então elas foram lírios brancos em homenagem a São José, né? Representando também a castidade. E elas me deram, né? Aí eu fui um dia antes lá pegar, a gente se despediu e tudo. E eu pedi outra coisa para elas, pedi emprestado uma imagem da Virgem do Sorriso para a nossa recepção. Aí ela disse, emprestado? Eu separei uma para lhe dar, né? E essa enorme, né? Gigante de casamento. Aí eu saí lá com a imagem desse tamanho assim, né? E o buquê. Aí o Rodolfo, a gente foi lá, tal, rezamos no Carmelo, nos despedimos dela. E não foi algo intencional ir no Carmelo após o casamento, assim, né? A gente saiu da igreja, entrou no carro. Aí eu olhei para o jarro onde estava meu buquê e falei, amor, a gente tem que lembrar de devolver o jarro para o Carmelo. Aí ele falou, por que a gente não vai lá devolver agora, né? Aí eu falei, mas como assim? Aí ele, o casamento é nosso, o dia é nosso, a gente fala o que a gente quiser. Aí eu liguei lá para a Mari, né? Falei, olha, a gente casou, estamos chegando aí, né? E aí, quando a gente chegou lá, elas tinham feito aquela surpresa, de quem já foi lá no perfil, tem um vídeo, que a administradora do Carmelo gravou, assim, né? Fiquei muito feliz que ela gravou. A gente chegou lá, as irmãs estavam todas escondidas dentro do locutório, na cortina. Aí começaram a cantar a música do casamento, né? Abriram e cantaram uma música da Virgem do Sorriso pra gente. Foi uma experiência de céu, assim, né? Quem assiste sempre fala assim, nossa, eu toquei o céu, né? Mas é porque é muito lindo. A madre, ela sempre me ensinou muito esse valor, assim, de que eu estava me casando para ser santa. Assim como elas estão dentro do mosteiro para ser santas também, né? Então, foi lindo. Elas cantaram, rezaram por nós depois. E aí a gente foi para a recepção, vamos curtir o nosso dia. Mas não foi algo planejado, assim. Eu senti uma inspiração do Espírito mesmo e lá. Foi muito importante lá, assim, né? Porque ela chorou, até se emocionou. Acho que foi selar mesmo aquela amizade. Não. E agora ela sabe que a gente tá grávida, a demoração pra gente rezar pelo menino também. Então, menina, a nossa aposta é que vai ser uma carmelita, porque depois dessa interação todinha, né? Olha! Deu uma vocação aí, pelo menos, né? Que lindo. A história é. Então, uma pergunta aqui, ó. Como foi viver a castidade do namoro e a vivência no casamento? Assim, como é a diferença? Como foi? Como é viver no namoro e como é a vivência no casamento? No namoro é um pouco daquilo que a gente falou. Na nossa realidade, a gente convivia muito no início. O que é algo muito difícil para viver a castidade. Porque quebra um pouco aquele zelo, né? Pela privacidade, pelo lar. Porque eu morava sozinha. Eu tinha 19 anos na época, dos 18 aos 21 eu morei sozinha, minha família é do interior. E o Rodolfo, né, homem, acaba que, claro, dão mais liberdade para ele, assim, né? E aí, a gente convivia muito, então isso no início era bem difícil. E eu também não tinha essa consciência, eu buscava muito, assim, né, entender, compreender pela castidade, porque para mim sempre foi mais fácil entender para poder viver, porque viver só por viver, acho que não ia ter força. Deus preservou muito a gente no início. Eu vejo muita previdência de Deus no início do nosso namoro. Porque acho que a gente não caiu na castidade, porque realmente Deus deu uma consciência, claro, uma consciência para os dois, mas ao mesmo tempo havia uma previdência muito grande de Deus. Mas eu acho também que eu fui em missão na época certa, porque a gente precisou muito desses 2 anos longe um do outro para purificar também as intenções. Quando eu voltei, eu me preocupava muito, né, em não dar essas brechas novamente. E aí eu passei a mudar totalmente a minha relação com a família do Rô. Já não convivia mais tanto na casa dele, né? A gente tinha o cuidado com os locais de namorar, né? Para não ter aqueles ambientes assim, que favorecem, né? Assim, uma intimidade maior que não é propícia. E eu acho também aquele cuidado de guardar certos assuntos mais para o noivado, para o casamento, né? A comunidade está ajudando muito nisso. Nos retiros do noivado, né, que vocês fizeram, eles vão nos motivando a fazer perguntas sobre as expectativas que a gente tem em relação um ao outro, as expectativas ao ato conjugal, né? E é muito bonito, assim, como isso, a castidade, a espera de hoje, vai purificando e ajuda também os homens, especialmente, né, nos esperarem dentro do casamento.
Porque como é a castidade dentro do casamento? Se a gente vive os métodos naturais, existe um período de abstinência, né? Um período onde a gente não pode ter o ato conjugal se a gente pretende espaçar os filhos, né? E esse período é um período de espera. Só que é uma espera muito mais difícil do que no namoro. Por quê? Porque a pessoa que você ama está do seu lado. Está dormindo ali do seu lado. Aí você acha assim que é mais fácil, porque casa aí. Não, meu filho. Não. Conta aí no teu lado. Agora, por outro lado, a castidade no casamento, do ponto de vista do ato conjugal, ela é muito mais, eu acho ela muito bela, porque aquilo que não era lícito, não só é lícito, como é santo. O ato conjugal, ele é um ato de santidade no casamento. Ele é tão casto, tão puro, quanto a missa celebrada pelo sacerdote, assim, né? É a nossa celebração. A gente se dá um ao outro, se dá a Deus, e ali Deus ele pode gerar uma vida. É tão santo que Deus é capaz de gerar uma vida, né? A única ação humana, natural, onde Deus é capaz de conceber uma vida. Né? E a castidade no casamento é isso. Por exemplo, a forma como eu lavo a louça, eu lavando a louça como um ato de amor. Isso vai gerando durante o meu dia, são esses atos de amor durante o meu dia que eles vão culminar. O ápice desses atos de amor é o ato conjugal. Então não pense que é uma coisa separada, a castidade no casamento é separado de toda a sua vivência do casamento. Porque a gente confunde muito a castidade com a abstinência sexual. Né? Então, uma história que eu gosto de contar, quando eu estava em missão, eu sempre explicava antes das minhas confissões que eu era missionária e tal, para o padre entender a gravidade do pecado. Né? Eu fazia isso no Brasil, então eu fazia isso lá também. E aí teve um padre que eu fui contar, eu falei que eu era missionária e tal, e depois eu contei algum pecado relacionado ao meu namoro. Ele falou, peraí, minha filha, você namora? Eu falei, sim, padre. E você é missionária? Eu sou. É que na minha comunidade existem os 3 estados de vida, né? Existem as pessoas que caminham para o matrimônio, sacerdócio e celibatários. Ele falou, mas você faz promessa de castidade? Eu faço. E como é que você... Ele me perguntou, como é que você pretende viver a castidade sendo casada? Aí eu parei assim, né? Aí falei, vivendo a castidade segundo o que a igreja prega dentro do matrimônio. Aí ele riu na minha cara. Menina, ele riu na minha cara. Porque é um pensamento muito antigo, né? Que infelizmente alguns cristãos, até sacerdotes, ainda pensam assim. Mas a castidade vai muito além, né? Da abstinência sexual, assim, muito além. Ela não pode ser resumida aí. Como o Rô falou, ela está na nossa vida, nos nossos atos, nas nossas intenções, né? E aí, por isso, pode ser vivida, sim, plenamente dentro do matrimônio. Então, a gente pode casar e ser pai. Então, tem mais alguma pergunta? Galera, tem mais alguma pergunta aí para Larissa, para o Rodolfo? Já falamos do início da caminhada, né? Do namoro, /noivado, o casamento, o Carmelo, o filho. O que mais vocês querem saber aí? A vivência, os temperamentos. Tudo ok? Anotado tudo? Acho que sim. Acho que foi isso. Gente, mas vocês querem deixar algum recado para os jovens, né? Eles que passaram esses dias vendo o celibato, o sacerdócio e hoje, né, o matrimônio. Então, né, falem um pouco para eles como é esse discernimento. Deixem aí o seu recado. Eles já anotaram tudo que eles falaram aí, né, que estão anotando. Então, deixo livre para vocês só se expressar mesmo para eles. Eu acho que o melhor recado nessa live, né, seria esse mesmo que a gente falava no início, de se apaixonar pelos 3 estados de vida, né? Conheçam, né? Se debrucem como fizeram esses dias no sacerdócio, né? Para os homens, aí as mulheres também, o celibato e o matrimônio para os dois, né? Acho que a gente precisa conhecer mesmo para poder amar, né? E através desse amor ter uma vida de oração bem concreta, né? Porque Deus ele vai te falar e na tua oração. Quando eu estava na obra, eu aprendi uma coisa do fundador, assim, que me ajudou muito e ajuda até hoje. É um conselho que eu dou para geral, né? Eu queria muito, assim, quando eu me aproximei dele, a primeira vez, tinha 6 meses na obra, essa época aí que eu estava apaixonada pelo Rodolfo, né? Cheguei perto dele, Moisés, né? E o Espírito soprou assim um negócio no meu coração. Eu falei para ele, Moisés, eu tenho no meu coração um desejo muito grande de ser missionário. Mas como é que eu posso saber se é a minha vontade ou a vontade de Deus?
E aí o nosso fundador respondeu assim: minha filha, o próprio Deus vai te responder essa pergunta na tua oração. Então reza, e Deus vai te dar a tua resposta na tua oração. E eu fiquei assim, na época, impactada, que nunca ninguém tinha me dito isso, né? Mas como eu levei esse no coração, esse conselho me ajudou muito. E aí o conselho que eu dou também, né? Reze. E aí, se vocês querem saber o que vocês são, quem vai te dizer é Deus que te criou, né? E assim é muito natural descobrir o seu estado de vida, tanto quanto a sua vocação, que está dentro de você. Você não precisa de um sinal, o Senhor mande um raio cair na cabeça. Não, assim, está dentro, tá dentro. É muito natural, assim, você vê, você se apaixona por alguém, é muito natural, é um processo natural, né? Se conhecer enfim, namorar. Mas também existe essa via sobrenatural de sempre colocar diante de Deus as coisas que você ama, né? Aí, como a história do Isaac, né? Colocar os seus Isaacs, aquilo que você ama diante de Deus, e questionar se é vontade dele e se é tempo dele. E, Falei demais, acho que é isso. gente, e coragem, sabe? Qualquer estado de vida, sacerdócio, celibato, matrimônio, é preciso de muita coragem. Quando eu fui casar com Lari, muita coisa se levantava e principalmente essa minha vontade de ficar sozinho. Meu Deus, eu nunca mais vou ter como ficar sozinho. E você precisa renunciar a si mesmo, não importa o seu estado de vida. É um caminho de renúncia a si mesmo, mas ao mesmo tempo é um caminho de grande felicidade. Eu lembro quando eu casei com Lara, um dia eu parei, uma amiga nossa foi casar poucos meses depois que a gente casou. Aí eu abracei ela e disse: daqui a um mês você vai se olhar e vai se surpreender o quanto você é feliz. Você vai ser feliz de uma forma que você não acreditava que era possível. E a realização do seu estado de vida é isso. É preciso coragem, muita, muita coragem. Não importa qual seja. Porque se lembre de uma coisa sobre o matrimônio. Se você casou com uma pessoa, é até morrer. Até morrer. Acabou. E é preciso muita coragem para você dizer um sim até morrer. Definitivo. É definitivo. Imaginei. Enquanto Depois que tiver vivo. eu casei, eu fiquei pensando nisso. Meu Deus, não importa o que eu vou fizer agora. Já era, caiu a ponte. Eu olho assim, eu olho para a Cris e eu... Vale, meu Deus, é para sempre, né? Você só se livra no céu, viu? Eu ainda vou olhar para ela no céu. Ah, não, Larissa. Com certeza. Nessa vida. Nessa vida. Então, coragem. Então, assim, muitas vezes você vai escolher o matrimônio porque é o caminho natural. Não, o caminho natural é você fazer aquilo que Deus te fez. Se for matrimônio, é matrimônio. Se for celibato, é celibato. E relaxe com relação às outras pessoas. Olha, a vida tem muitos problemas verdadeiros para você ficar criando problemas falsos. Então deixa, o que fulano vai pensar se eu for celibatário, meu pai, minha mãe, eu tenho que dar... A vida é sua, meu filho. Relaxe. É você que vai arcar com as consequências dos seus atos. E o Catecismo da Igreja nos ensina que os pais devem criar a gente, né, para usar da nossa sabedoria, da nossa liberdade para tomar as nossas decisões sozinhos, né? Então você aí, né, maduro, suficiente, jovem, pode ser jovem, né? Tem essa liberdade, né? O uso da razão aí para tomar suas decisões sem adotar a expectativa do seu pai, da sua mãe, das pessoas que você ama, enfim. Peça a opinião, mas considere especialmente a de Deus e os seus sentimentos, né? O sentimento da outra pessoa. Estão dizendo aí que a gente confundiu ainda mais a cabeça do povo. Então foi mal, gente. Porque parece que 3 dias. Não está rezando. Em 3 dias. Não estou rezando. São 3 dias. Eles estão ontem, era tanta gente celibatária. Hoje daí já Vai casar. Deus quer celibatários jovens. Mas é que nem retiro de aprofundamento vocacional. A primeira pregação, se for da comunidade de vida, a segunda da aliança convence. Aí se for o contrário. Mas olha, aqui em Natal tem uma menina bem doidinha que tá aí na live, eu acho que ela, no retiro vocacional dela, ela fez assim: Senhor, se passar um avião da Gol, eu sou o CV. Se passar um da eu sou a aliança. Olha, não faça um segmento desse na sua vida, não. Está dentro de você. A resposta de Deus está dentro de você. Então, olhe para si mesmo,
Conheça você, conheça a Deus, conheça o parceiro, você vai Escute a saber. Deus. Isso mesmo. Escute a Deus, né? Escute a Deus. Pronto, Larissa, Rodolfo, muito obrigado. Muito obrigado por a disposição do coração de vocês para estar com os nossos jovens, né? Estar pipoca nessa quarentena, né? Nós que só estamos aqui nos vendo por lives, por WhatsApp da vida. Então, ficamos muito felizes, né? Também nesses 4 meses de namoro, também aprendemos muito com vocês. Né? Muito obrigada mesmo pela vida de vocês. Bendita família, muito obrigada pelo neném que vem aí, né? Menino ou menina. Se Deus quiser, com muita saúde. E nós dois e a galera do Projeto Juventude, nós queremos rezar por vocês, nessa Ave Maria. De coração agradecer, né, por toda essa partilha, por toda essa verdade que foi transmitida, certo? Que é muito bom ser casado, né? Muito bom o nosso matrimônio. Muito, muito bom. Só não é bom quando é ruim, mas é muito bom, viu? É ótimo, é maravilhoso, gente. Viu? Muito bom. Então vamos lá, rezar essa Ave Maria por eles. Eles estão pedindo aqui pra gente ficar a live 3 dias, 3 noites, não sei, parte 2. A live parte 2. Não dá pra fazer. Tudo quarentena. Tem ainda 15 dias do corona aí, a gente trancado de casa, vai dar certo outro dia. Amanhã vai ser. Rodolfo, que ele fala tanto. Você... Olha aí, Rodolfo, só a sua live. Eu, viu? Pronto. Então vamos lá. Estão aqui se declarando nos comentários. Mas enfim, vão voltar sim, né, Larissa e Rodolfo, quando o Projeto de Juventude precisar, é só chamar que eles estarão disponíveis. Tá certo? Muito obrigada. Então, através dessa Ave Maria, nós queremos consagrar a família de vocês, né? O bebê que está por vir, muita saúde para ele e para todos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rainha da Paz, dá-nos a paz. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, Larissa. Muito obrigada, Rodolfo. Até mais, irmãos. Shalom. De vocês também. Obrigada, gente, pela paciência. Desculpa se falar muito besteira. Estão pedindo a live salva. Vai pro YouTube. Aqui tá maravilhoso. Show. Beijo. Tá bem?